Bom, galera, agora chegando com notícias do Mercadão da Bola. Vamos lá, né? Várias notícias aqui do Mercadão da Bola. Barra notícias em geral também, gente. Como essa primeira que eu vou passar, né? A CBF ontem definiu a situação de como ficam os jogos dos clubes gaúchos nas divisões, né? Que se tem clubes gaúchos, que no caso as séries A, C e D do Campeonato Brasileiro. Como eu já trouxe aqui até alguns dias atrás, não tem clubes gaúchos na Série B do Campeonato Brasileiro. Pensando nisso, por 20 dias não teremos jogos de clubes gaúchos nem na Série A, nem na Série C e nem na Série D. Os outros jogos envolvendo os outros estados por essas séries A, C e D continuarão normalmente, certo, gente? Então, só para deixar claro aí, são 20 dias de paralisação lá para os clubes gaúchos em função de tudo que está acontecendo. A gente já está vendo nas reportagens, né? Aonde você passar, você vê o quantitativo de tragédia que está tendo no Rio Grande do Sul. Se Deus quiser, isso vai passar, né? Bom, galera, trazendo outras notícias também aqui. Outra notícia em geral: o Jô foi liberado ontem da prisão e o Amazonas, né? Ao que parece, ajudou o Jô a pagar lá a fiança, toda a situação. Vamos lembrar que ele estava preso em função do não pagamento de pensão alimentícia, certo, gente? Deve ainda responder processo e tudo mais, mas bom, o Jô voltou já para o CT do Amazonas, deve começar a treinar novamente no dia de hoje, certo? Então, Jô já fora da cadeia. Essa é a notícia de momento. Mais notícias por aqui, gente. Ainda falando, gente, do Rio Grande do Sul e de toda essa situação de clubes ajudando, o Sport Clube do Recife está organizando um bazar aqui com a camisa oficial que foi usada em 2022 e a outra camisa oficial de 2023. Bom, no caso desse bazar, é valor financeiro que o esporte quer arrecadar. Como seria isso? A de 2022, camisa oficial, está custando R$ 75. E a de 2023, R$ 100. Todo o valor arrecadado, certo? Lá na Ilha do Retiro, que é onde está sendo organizado esse bazar, será revertido para as pessoas e para essa situação no Rio Grande do Sul. Beleza, gente? Uma outra situação também, um setor da Arena Pernambuco, no próximo jogo do Sport contra o Brusque, será um setor a R$ 10, né? Nesse setor, preço único para todos os torcedores que forem ficar nesse setor. Esses R$ 10 de cada torcedor para esse setor da Arena Pernambuco nesse próximo jogo, esse dinheiro será revertido também para as pessoas no Rio Grande do Sul. E no ingresso terá um QR Code para quem quiser doar um valor a mais, certo? Em função dessa situação, gente. Vamos em frente, né? Com mais notícias por aqui. Bom, gente, agora partindo para notícias do Mercadão da Bola de fato. A primeira é sobre o goleiro Matheus Mendes, do Atlético Mineiro, que tem contrato com o Atlético até 2025 e interessa ao Rio Ave, de Portugal. A situação é que o Atlético quer a renovação do atleta, certo? E o Rio Ave tem interesse no atleta. Vamos aguardar o que acontecerá com esse jogador. O Chelsea tem interesse no atacante Victor Osimhen, gente, do Napoli também, né? Já citei que vários clubes têm interesse no jogador, no Paris Saint-Germain, dentre outros. O que se sabe é que o Chelsea quer a contratação do jogador, mas o Napoli não abre mão do valor, que é de 100 milhões, para que libere esse jogador, certo? Ou para Chelsea ou para PSG. Vamos aguardar.
Gudmundsson. Esse jogador, ele está interessando ao Napoli, a Juventus e a Inter de Milão também para a próxima temporada. Vamos lá, gente, mais notícias do mercado da bola. Ivan Leguizamón. Esse é um atacante do São Lourenço da Argentina, 10 milhões de dólares para quem quiser contratá-lo, e o São Paulo tem interesse na contratação do jogador. O São Paulo que permanece monitorando e quer a contratação de Alexandro, lateral ex-seleção brasileira, que está em fim de contrato com a Juventus da Itália e não vai renovar. O Paraná Clube, gente, está em reconstrução mesmo, hein? No primeiro jogo, no último domingo, pela estreia da segunda divisão do Campeonato Paranaense, foi Paraná e Nacional, o Paraná jogou na Arena da Baixada, certo? E conseguiu colocar 36 mil pessoas, quase 37 mil, no estádio. E o Paraná vai jogar as 3 primeiras rodadas dessa maneira. A primeira rodada foi na Arena da Baixada, a segunda será no Couto Pereira, estádio do Curitiba, e só na terceira rodada da Série A2 do Campeonato Paranaense, o Paraná vai voltar a jogar na Vila Capanema. Isso porque, em função de uma briga que houve no ano passado lá, da torcida do Paraná, de toda uma situação que houve, bom, a Vila Capanema está proibido de se jogar, ao menos nessas 2 primeiras rodadas do Campeonato Paranaense da Série A2. Então o Paraná só vai poder voltar a jogar lá na terceira rodada. Só vai poder voltar a jogar lá na terceira rodada, né? O Paraná. Então é isso, gente. Reconstrução total do clube, Paraná Clube no caso, né? Vamos em frente. Bom, galera, 12,7 milhões é o que o Glasgow Rangers deve oferecer ao Fluminense pelo jogador John Arias, certo? Glasgow Rangers da Escócia, né? Outra situação aqui também é sobre o Thiago Silva, né? Que foi oficialmente anunciado pelo Fluminense no dia de ontem. Mas é lógico, ele só vai chegar para o Fluminense no meio do ano, na abertura da janela, beleza? Só assim ele vai poder jogar pelo Flu. Lembrando que, como eu já havia antecipado aqui para os amigos, o contrato do Thiago Silva com o Fluminense vai até 2026, beleza? Vamos lá, gente, outras notícias por aqui. Vamos a elas. O Vasco tem interesse na contratação do atacante Santiago Lopes, do Independiente Avejaneda. O Rescount, do 77 Partners, patrocinador do Vasco, SAF do Vasco, na verdade, aprovou a contratação do atacante. A situação é que tudo só vai acontecer quando o Vasco já tiver um novo treinador. E segundo notícias, o Paulo Pesolano pode fechar com o Vasco. Deve ser quem está mais próximo de assumir o Vasco, certo? Porque por enquanto está tudo indefinido para valer mesmo. O Santos pode tentar a contratação de John Kennedy, do Fluminense, o atacante. Como eu já trouxe também há dias atrás, o John Kennedy está afastado do Fluminense. O Fluminense pretende emprestá-lo ou até vendê-lo. E o Santos, pensando nisso, segundo notícias, pode envolver em uma negociação o meio-campista Nonato indo para o Fluminense e o John Kennedy chegando para o Santos. Vamos aguardar, né? O que vai acontecer. Vamos lá, gente, mais 3 notícias aqui. Agora voltando a falar sobre o Rio Grande do Sul. O Neymar enviou um avião com mantimentos para as pessoas no Rio Grande do Sul. O Vasco da Gama assinou com uma casa de aposta, gente, e o contrato será por 1 ano e meio, será o seu patrocinador master, essa casa de aposta, e o valor que o Vasco deve receber nesse 1 ano e meio de contrato deve ser em torno de 115 milhões, gente. O Colo-Colo da Bahia, que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Baiano, contratou o atacante Nael Oliveira, certo? Para disputa do Campeonato Baiano
da Série B. Continuando por aqui. Bom, gente, o jogador Georgi Sudakov, que é um jogador do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, interessa ao Chelsea e ao Arsenal. E os dois estão na disputa pela contratação do jogador. O Bayer Leverkusen, apesar de vir invicto na atual temporada, bombando, já campeão alemão, podendo conquistar a Copa da Alemanha, onde já está na final, e podendo conquistar a Liga Europa, onde já venceu o primeiro jogo da semifinal, o Bayer Leverkusen já pensa na próxima temporada e já está avançando para contratar o zagueiro Diogo Leite, que é um zagueiro português, certo? Do Union Berlin, outro clube da Alemanha. Esse jogador deve chegar para o Bayer Leverkusen para jogar na próxima temporada. Gente, essa situação esfriou, não ia acontecer mais, mas deve acontecer de fato. James Rodrigues deve não ficar no São Paulo, gente. A situação é a seguinte: o São Paulo, segundo notícias, espera uma proposta que seja minimamente, na lógica do São Paulo, aceitável para liberar o jogador James Rodrigues para esse clube que fizer a proposta, né? Lógico. O Grêmio monitora a situação do atacante Benedetto. Alguns dias atrás, em outro vídeo, eu trouxe aqui que o atacante Benedetto está encerrando o contrato com o Boca Juniors e não mais ficará no clube argentino. E o Grêmio tem interesse na contratação do centroavante. Vamos lá, gente, mais notícias. O Corinthians quer a renovação do contrato do goleiro Cássio. A situação é que o Corinthians não sabe se o goleiro quer ficar no clube, certo? No momento a situação vai nesse sentido. O Palmeiras, por sua vez, sondou a situação do atacante Rodrigo Muniz, cria da base do Flamengo, atualmente no Fulham da Inglaterra. O que acontece é o seguinte: o jogador é inegociável, segundo o Fulham, e também quem tem interesse no jogador é o Atlético de Madrid, da Espanha, e o Manchester United, da Inglaterra. Então, segundo notícias, o Palmeiras considera quase impossível a contratação do atacante. Gente, mais um jogador brasileiro que pode partir para a Inglaterra, hein? O JP Sherman, lateral do Santos, né? Jogador destaque na Série B do Campeonato Brasileiro, vem se destacando e interessa ao Tottenham. Bom, o Santos, que não é bobo nem nada, tá fazendo a seguinte coisa: o contrato do jogador vai até 2025. O Santos quer renovar o contrato para aumentar a multa do jogador para 100 milhões, no caso de euros, né? E aí o Tottenham tem interesse no jogador. Vamos aguardar, né? Lloyd Kelly, esse é zagueiro, atua no Bournemouth da Inglaterra e já tem acordo verbal e está quase fechado com o Newcastle, outro clube inglês, para a próxima temporada. Gente, para fechar minha parte aqui, né, esse mercadão da bola, barra também curiosidade agora, né? A notícia do mercadão da bola é sobre o Sport, né? Que pretende se antecipar ao mercadão da bola. E já vendo que o jogador Fabrício Domingues, volante uruguaio do Sport, que já atuou aqui no Sport em lateral direita, lateral esquerda, meia, ponta, até de centroavante, ele já atuou no Sport aqui, só nesse ano. Ele está interessando alguns clubes de Série A, gente. Baseado nisso, o Sport, como tem a preferência de compra do jogador que pertence ao Racing da Argentina, segundo um site lá da Argentina, o Sport deve comprar parte dos direitos do jogador ao Racing já agora. Claro, né? O Sport estuda fazer isso. Ainda não confirmou que vai fazer, né? Vale citar. Gente, hoje temos Bayern de Munique e Real Madrid. E vale atualizar aquilo que eu já passei semana passada. O Real Madrid venceu 12 vezes o Bayern de Munique. O Bayern de Munique venceu 11 vezes o Real Madrid em Liga dos Campeões da Europa. E no caso, 13 empates. Beleza, turma? Bayern de Munique e Real Madrid, gente, são as duas equipes que mais se enfrentaram
na história da Liga dos Campeões da Europa, certo? Ao todo, 26 vezes essas equipes se enfrentaram, né? Eu vou até confirmar o número de empates aqui, gente, antes de fechar o vídeo, certo? Porque eu tô desconfiado que não é esse número aqui. Mas eu vou confirmar, mas bom. Só para deixar claro, gente, são 26 jogos. Eu vou só passar para deixar mais claro para os amigos também aqui. Para não deixar nada complicado, número de vitórias, repetindo. O Real Madrid venceu o Bayern 12 vezes. O Bayern de Munique venceu o Real Madrid 11 vezes. São 26 jogos entre as duas equipes. Repito, são as equipes que mais se enfrentaram, que mais tiveram confrontos entre si na Liga dos Campeões da Europa na história. Beleza? Então é isso, galera. Vamos que vamos, né? Abraço a todos. Até a próxima. Só antes de dar adeus, só passando que é pela terceira vez na história que o Borussia Dortmund chega na final da Liga dos Campeões da Europa. O Borussia Dortmund chegou na final em 1997, onde foi campeão. Chegou em 2013, onde foi vice-campeão perdendo para o Bayern de Munique. E agora, em 2024, o Borussia Dortmund chega novamente a uma final de Liga dos Campeões da Europa. Detalhe que da última final de 2013, temos dois jogadores que ainda jogam no Borussia Dortmund, daquela época ainda, contra o Bayern de Munique, que é o Mats Hummels, que fez gol, né? Ontem contra o PSG, o zagueiro o alemão, e o Marco Reus, que está saindo no final da temporada, dessa atual temporada do Borussia Dortmund, né? Ele também é alemão. Então é isso, gente. Borussia Dortmund já na final. Espero ser o adversário que sai do jogo de hoje. Isso aí, galera. Abraço a todos agora sim. Deixem um like, é bem importante. E até a próxima. Gente, só voltando aqui, eu já tinha encerrado o vídeo, só para não deixar nenhuma dúvida, certo? Quando eu citei o retrospecto de confrontos do Bayern de Munique contra o Real Madrid, no geral, né? Número de vitórias correto, mas eu fiquei na dúvida, né? Até falei sobre o número de empates, se era 13 ou 3. Bom, se são 26 jogos, 3 empates, né? Acabei de confirmar isso aqui. Então, o número de vitórias é aquele que eu já passei no áudio acima. E o número de empates, só para confirmar, 3 empates entre essas duas equipes na história da Liga dos Campeões da Europa. Beleza? Completando aqui, portanto, o retrospecto, né? De confrontos aí. Valeu, galera. Agora sim, hein? Fui!